Para quem não o conhece, quem é Camilo Silva? Muito simples, muito simples. Camilo Silva tem 53 anos, portanto já tem uma história de vida interessante, digo eu. Sou casado, tenho 2 filhos, dediquei a minha vida a uma atividade profissional que é a gestão de empresas e hoje é o que faço, e acima de tudo sou um apaixonado grande pela música e portanto tenho uma série de atividades na área da música, tendo feito também muitas atividades no desporto e na cultura em geral, mas hoje o Nuno Silva é acima de tudo uma pessoa ligada à área da gestão de empresas e à cultura, neste caso à música, em várias vertentes. Ok. Eu costumo sempre fazer uma outra pergunta, que essas costumam sempre ser as 2 perguntas iniciais que eu costumo fazer a todos os convidados. E a segunda é, onde é que nos conhecemos? Se lembra qual é que foi assim, o primeiro contacto? Eu acho que foi tu vieste tocar por convite creio que do Tiago ou de alguém, tu vieste tocar uma vez connosco com a Armado, não foi? Sim. Esta pergunta tinha uma rasteira, porque na verdade eu já o conhecia antes, de uma vez que estivemos juntos, mas que não tive propriamente contacto consigo. Mas foi num dos festivais em Santa Combadão, que a Armado foi lá tocar. Isso já tem. Já foi há pelo menos uns 6 aninhos, talvez. Tocámos lá uma obra fantástica. Eu não me lembro do nome, mas era uma obra fantástica. Muito mas eu lembro precisamente do presente, porquê? Porque me lembro de ter feito uma palestra, penso que tenha sido sobre como gerir uma banda. Eu penso que tenha sido esse o tema. Sim. Eu lembro-me de estar lá a ver e pronto, e estar lá os presentes também das bandas Isso não foi no dia em que nós tocámos, creio que foi no dia anterior. Exatamente, muito bem. Mas lembro-me, tenho essa recordação, então esta pergunta já tinha uma rasteirazinha. Desse dia não me lembrava que conhecia desde essa altura, não? Mas eu lembro-me tenho essa recordação. E agora, pronto, queria que falasse um bocadinho assim do seu percurso, pronto, desde jovem, com que altura é que entrou na banda, se antes também já pertencia, já fazia algum tipo de atividade, se também sei ser musical, se não, como é que começou assim o seu percurso? Eu não sei exatamente em que ano é que eu entrei, é que eu comecei a aprender, é que fui levado para a banda, mas as minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs mais velhas e elas começaram a aprender na banda mais cedo que eu. O meu tio, tinha um tio, irmão do meu pai, que era o presidente da banda nessa altura, da Armado. E portanto a nossa família tinha uma ligação muito forte à Armado, e eu fui naturalmente levado a aprender música na escola de música cedo. Eu diria que teria, sei lá, 8 anos, 9 anos por aí. Paralelamente, nós também estávamos ligados a vários movimentos associativos, meus pais sempre foram ligados a vários movimentos associativos, e eu já estava na Jobra, a Associação de Jovens da Branca, tinha na altura, e tem ainda hoje, um grupo coral, e eu já cantava no grupo coral, portanto eu entrei para a música em 2 vertentes ali nessa altura, e foi aí que eu iniciei. Depois aprendi na escola da banda, a tocar, e eu queria aprender a tocar percussão, mas depois a minha mãe achava que não era, que havia os músicos e os percussionistas, nessa altura havia um pouco o estigma dos percussionistas que não eram músicos, e portanto basicamente me condicionou um bocadinho a ir para outro instrumento, e eu aprendi a tocar trompete, e toquei trompete durante uns anos. Fiz uma carreira, pronto, que não me orgulho assim tanto, porque nunca consegui ser um grande músico, mas a certa altura cheguei a ser o primeiro trompete da banda, portanto a banda era bastante mais modesta, e portanto eu cheguei a ser o primeiro trompete, nessa altura, porque também estudei bastante, estudava bastante. Houve um momento em que eu já era presidente da banda, houve um momento em que houve
uma série de músicos que saíram 2 percussionistas e a banda estava a precisar de percussionistas e era preciso encontrar uma solução. E eu sempre gostei de percussão e eu gostei muito de instrumentos. Eu toco guitarra, eu já toquei contrabaixo de cordas, já toquei cavaquinho, sei lá. Eu gosto de mexer viola baixo e desse tipo de coisas. Achei que era interessante experimentar. Eu sempre gostei de percussão e nessa altura fui ter aulas de percussão e fui tocar percussão. Isso com que idade, mais ou menos? Eu, quando fui para a percussão, eu já teria perto de 30 anos, eu já tinha 20 e tal anos, sim, nessa altura. E depois disso, e com 35, eu fui aprender tuba, tive aulas de tuba, portanto, vejam... Pois, calhar, me perguntasse como é que então depois foi para... E depois também tive aulas de tuba, tive 2 anos de aulas de tuba. Mas porquê tuba? Porque eu gostava e porque queria experimentar. Eu sempre gostei de experimentar tudo, mais instrumentos, sempre gostei de várias coisas. E eu sou do tipo que experimento várias coisas e tenho algum jeito, mas depois não faço nada muito bem feito. Portanto, deixo sempre as coisas só pela rama, dou uns toques e tal. Nada modesto. Então, e já estava a falar há bocado que tinha sido presidente da Armab, mas como é que isso aconteceu? O que é que levou a que isso acontecesse? Eu tive a sorte de estar envolvido durante uns anos com uma equipa de jovens na banda. A banda, quando eu entrei para a banda, todos os anos entrava muita gente. O maestro que estava com a banda tinha um caráter formativo muito grande e eu pertencia a um conjunto de jovens que estavam muito dinâmicos na associação e queriam fazer crescer a associação. E por causa disso nós fizemos uma série de eventos, nomeadamente nós adquirimos um instrumental completo para a banda, fizemos muitas atividades e eu gostava de estar nessa função, nesse movimento. Eu sempre tive, mais uma vez, o meu enquadramento familiar, o meu pai principalmente, mas a minha mãe também, e depois com as minhas irmãs, nós sempre estivemos ligados a atividades associativas e a atividades organizativas. Eu via sempre o meu pai a organizar coisas, o pai também é uma pessoa muito dinâmica e eu naturalmente gostava de assumir responsabilidades e fui assumindo. A certa altura, entretanto, o meu tio, por questões de saúde, deixou de ser o presidente, passou a outra pessoa, o Alberto Camões, que na altura também já era músico, passou a presidente da associação durante um período que eu não me recordo muito bem quantos anos é que foi. E depois, a certa altura, era preciso outra pessoa para assumir a liderança da associação. Eu já pertencia à direção, portanto, a certa altura passei para dentro da direção e depois, naturalmente, fui assumindo e eu, pelas minhas contas, tenho mais ou menos 23 anos que estou como presidente da direção. Quase a minha idade. Também já me tinha falado anteriormente numa outra conversa que nós tivemos que praticou bastantes esportes, não foi? Sim. E como é que conseguiu gerir várias coisas? Eu sempre fiz várias coisas um bocadinho barrana. É engraçado, eu aprendi a jogar hóquei em patins quando era muito novo. Essa não sabia. Hóquei em patins. Depois joguei ténis e fui federado de ténis. Depois joguei badminton também fui federado de badminton para competir. E principalmente joguei handball, joguei 27 anos handball. Cheguei a jogar num clube que esteve um ano na primeira divisão e não correu muito bem, mas eu joguei lá. Também não joguei muito, mas joguei lá. Portanto, eu fiz uma carreira relativamente simples, mas muito longa. Percorri 3 ou 4 clubes, comecei na Artística da Banca, depois cheguei no Oliveirense, na Académica de São Lamego e por fim na Jovem. Portanto, fiz aqui um percurso em termos de handball muito longo. E também acabei por jogar basquete nos escolares, portanto, que eu era alto, ou era e sou relativamente alto, e portanto tinha essa vantagem e jogava basquete nos escolares, mas o basquete era muito difícil porque no basquete não há muito contacto e eu era muito do contacto, o handball era perfeito. Saía sempre com 5 faltas antes, muito prematuramente nos jogos. Mas pronto, também fui muito ligado a desportos, gosto muito de desporto. E sempre fiz muito desporto, fazia muitas atividades. E hoje em dia há algum assim, destes esportes que acompanha mais ou que gosto de ver?
Não há muito de especial. Eu não sou um adepto fervoroso de futebol, por exemplo. Raramente vejo futebol, embora goste de ir acompanhando. Tenho o meu clube favorito, mas não sou um adepto ferrenho. Gosto de ver handball, handball, é um desporto que eu gosto de ver, mas depois gosto de ver muitas coisas, muitos outros desportos. Mas na realidade hoje não me dedico assim tanto tempo a acompanhar o desporto. Faço ginásio de vez em quando, agora nos últimos meses tenho estado meio sem fazer grande trabalho físico, mas devia fazer. Mas não é fácil. Para quem praticou 27 anos handball, jogo de equipa, depois de deixar de jogar, é sempre muito difícil para trabalhar sozinho. Eu gosto de trabalhar em equipa. Gosto de jogos de equipa e dinâmica. Eu fiz aí muitas coisas. Compreendo. Também sei que fez parte da Tuna, na universidade, e fora isso já esteve, não sei se ainda está ligado à política, ou seja, mais coisas. Eu fui da Associação de Estudantes no 11º e 12º ano, depois fiz parte, no meu segundo ano da universidade, de uma Associação de Estudantes e depois fui presidente da Associação Académica durante 2 anos, fui tesoureiro da Federação 2 anos e fui, digamos, o líder da Tuna académica da minha universidade durante 3 anos. Portanto, é uma marca. Foi bastante intensa a minha passagem na universidade, foi bastante intensa. Acho que foram atividades que me deram, do ponto de vista da formação pessoal, uma riqueza enorme. E só quem passa por uma Tuna académica sabe o que é uma Tuna académica, mais do que aquilo que apresenta num palco, é o ambiente que se vive, a interação entre os participantes que é especial. E depois a Associação Académica, e como presidente da Associação Académica, eu posso dizer que foi uma formação profissional muito intensiva, porque geríamos um orçamento grande, geríamos atividade económica, e eu organizei 2 queimas das fitas do Porto, estive na equipa de organização de queima das fitas, portanto, foi interessante. Agora, relativamente à parte das suas empresas, gostava que nos dissesse assim, lá está o grupo, quantas empresas é que tem, se tem algumas empresas também fora, neste caso, o seu grupo. Primeiro, eu gostava de ter as empresas, mas elas não são minhas. O meu pai e um sócio fundaram um grupo que se chama Grupo Dorito e eu sou hoje administrador do grupo com mais 2 colegas. Um deles filho do sócio do meu pai e um outro colega nosso, portanto somos administradores do grupo. O grupo tem neste momento um conjunto de empresas que eu não sei dizer exatamente quantas são, mas devem ser cerca de 14, 15 empresas, com 7 negócios, portanto distribuídas por 7 negócios diferentes. Num total, eu diria que entre as que estão em Portugal e fora de Portugal, cerca de 1000 pessoas no total. Pronto. Depois, paralelamente, eu tenho uma atividade ligada à área profissional num centro tecnológico, onde sou presidente do Conselho de Administração do Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Plásticos e Ferramentas Especiais, que é assim que se chama, e também sou vice-presidente da Associação dos Produtores de Moldes, das empresas, das empresas que produzem moldes. Paralelamente, também tenho uma pequenina empresa de instrumentos musicais, que tem um ateliê e tem uma loja de instrumentos musicais dedicados a sopro e percussão. Pequenina? Pequenina mais ou menos. Comparativamente com o resto. Sim, claro. Ok. E uma das perguntas que eu acho que é bastante interessante e que eu gostava de saber era se sempre se foi uma pessoa que, ou seja, já me contou que na altura chegou a ser presidente também da associação, mas sempre foi uma pessoa que sempre gostou de liderar ou que foi uma coisa que foi aprendendo ao longo dos tempos? Eu acho que as características de liderança
algumas das características de liderança que eu tenho, eu ganhei-as muito cedo, ou seja, se calhar vinham nos genes algumas delas, e outras eu aprendi-as muito cedo por aquilo que era a minha convivência, principalmente com a minha família, com o meu pai, que também tinha muitas atividades onde liderava, e portanto eu fui aprendendo aí algumas características. Ele teve o cuidado de me ir ensinando muitas vezes aquilo que eram as características importantes de um líder. Paralelamente, eu desde a minha formação que dediquei uma parte da minha atividade a estudar a liderança, e portanto eu diria que hoje aquilo que eu faço é o resultado de um processo natural de crescimento e de educação familiar e uma parte de aprendizagem mais formal. E, além de que eu, mesmo depois de ter terminado a minha licenciatura, eu já fiz depois disso várias atividades de formação específica, duas delas com, digamos, uma estrutura muito sólida, que foi um MBA, um Master in Business Administration, e depois fiz o PAD, que é o Plano de Alta Direção de Empresa, que também são dois programas que são muito fortes, ligados principalmente a esta área de liderança e de gestão. E como é que é um dia normal do seu trabalho? Se costuma estar sempre num sítio, costuma viajar, como é que costuma, o que é que acaba por fazer? Antes de mais, eu gostava de deixar aqui uma informação que é uma forma como eu vejo. Liderar é muito mais que gerir. Gerir é uma parte da liderança. A liderança tem componentes que vão muito para além da gestão, pura gestão. Portanto, eu estudei gestão, eu não sou licenciado em gestão, sou licenciado em relações internacionais, mas depois estudei muito gestão e fiz alguns cursos de gestão, alguma formação de gestão. A liderança é outra coisa, portanto, eu estudei também liderança. Liderar, estamos a falar de um nível de posicionamento na organização diferente, muito mais estratégico, muito mais influenciador, e muito menos operacional, portanto, muito menos ligado às operações, mais ligado à atração da organização para um fim. Como é que é o meu dia? Eu tenho a sorte de que os meus dias são fantásticos, porque, quer dizer, são pesados, são difíceis, são longos, têm normalmente uma atividade grande. Os meus dias passam todos a correr, não há nenhum dia que para mim seja aquele dia que é uma seca que nunca mais acaba. Normalmente eu sobra-me sempre trabalho e já depois de acabar o dia, portanto. Eu tenho normalmente reuniões de trabalho agendadas sobre todos os temas e mais alguns que dizem respeito a esta área de liderança e gestão de topo. E que sou muito móvel, portanto nós, quer eu, quer os meus colegas, nós temos reuniões, para terem uma ideia, o meu dia hoje começou em Coimbra, depois tive uma reunião em Guimarães, depois tive uma reunião em Águeda e terminei em Albergaria. Tudo hoje? Só hoje. Viajo com alguma frequência, por questões não só da deslocação, o grupo tem empresas fora do país, nomeadamente em Espanha, na Alemanha, no Brasil, no México, mas a maioria das minhas viagens não passam por aí, passam por outro tipo de atividades, como o acompanhamento daquilo que são as atividades políticas, de política económica. Por exemplo, eu estou, enquanto responsável do Centro Tecnológico, estou ligado a um programa, a uma plataforma europeia que se chama EFRA, European Factories of the Future Research Association, onde eu tenho, digamos, o papel de acompanhar aquilo que são as atividades económicas desenvolvidas pela União Europeia, pela Comissão Europeia, e tenho o dever de me pronunciar sobre aquelas que dizem respeito a esta área do tooling, que é a área específica. Portanto, vou a Bruxelas pelo menos 2 vezes por ano a acompanhar esses temas, para além de todo o trabalho que fazemos depois. Depois, acompanhar mercado, acompanhar clientes, e,
Os clientes que são mais importantes nós visitamos do ponto de vista sempre mais de contacto, não tanto de transação da parte comercial pura, mas mais do relacionamento com os clientes, que é preciso trabalhar. Acabo por ir a algumas atividades, sejam elas do ponto de vista de comunicação, das palestras. Por exemplo, na semana passada estive a participar numa conferência da Agência Nacional de Inovação sobre o tema da internacionalização. Portanto, a minha vida é muito fluida, tem muitas atividades. Eu não tenho, que é uma coisa importante, quando se está nesta atividade, não há uma atividade produtiva, portanto eu não tenho que gerar nenhum tipo de informação ou de trabalho executivo. Eu não tenho esse tipo, portanto eu basicamente recebo informação e trabalho informação, trabalho com as pessoas, orientamos, guiamos, inspiramos, se for possível, quando é possível, porque a liderança é muito isso, e estamos a acompanhar as atividades e a tentar colocar todas as pessoas, digamos, no caminho certo para atingir os objetivos. Esse é o trabalho de quem está na minha posição. Embora de vez em quando goste de fazer coisas operacionais, que eu gosto de ir ao terreno e experimentar, mas no dia-a-dia isso não é assim tão fácil. Estava a falar precisamente agora da parte das pessoas e de como liderar. Uma das minhas perguntas também está ligada a isso, ou seja, como é que se aprende realmente a liderar as pessoas, e lá está, em alguns erros que possa haver. E também no caso, como é que é ter também despedir alguém, como é que funciona, como é que consegue também... Essa é uma pergunta interessante para mim. Eu tenho uma forma de ver a liderança. Primeiro, liderança é pessoas, é para pessoas, nós lideramos pessoas, e é o tema mais difícil, mas mais fascinante. Conseguirmos alinhar um conjunto de pessoas, seja ele um conjunto pequeno ou um conjunto grande, e um conjunto grande, nós temos, por exemplo, esta empresa onde estamos hoje, tem 340 pessoas, e, portanto, alinhar 340 pessoas para um objetivo específico, para um caminho, para uma visão, não é fácil. Claro. É um processo difícil, que tem atividades mais interessantes e outras menos interessantes. Eu vejo sempre o exercício da liderança de uma forma muito positiva, mesmo quando temos que tratar questões que são menos agradáveis, como por exemplo o termos de convidar alguém a ser feliz num sítio. Esta é um bocado a forma de tratar a coisa. Eu normalmente gosto de tratar desta forma. Eu não gosto de dizer que infelizmente tenho feito isso. Ao longo da minha vida já fiz isso algumas vezes e não creio que tenha sido infelizmente. Eu não me lembro de nenhum caso de alguma pessoa a quem eu tenha de ter comunicado um dia que ela não poderia continuar connosco ou não deveria continuar connosco e que essa pessoa tivesse depois ficado com uma péssima relação ou com uma má relação comigo. Eu acho que consegui sempre um bom entendimento, a não ser em situações muito desagradáveis, seja pessoas que realmente cometeram algum erro que foi até penalizador para outros ou que tenha tido consequências graves do ponto de vista económico, mas à parte disso eu sempre consegui encontrar a forma de comunicar e fazer com que a pessoa entendesse que era importante realmente ir ser feliz noutro sítio. Porque quando as pessoas não estão alinhadas com aquilo que são os nossos objetivos, e às vezes essa é mesmo uma questão de desalinhamento, às vezes, a maior parte das vezes pode ser, olha, o enquadramento que veio, uma pessoa que ao longo de determinado tempo fez sempre daquela maneira e até teve algum sucesso, mas a certa altura o processo transformou-se. Claro. E como todos sabemos, nos últimos anos a evolução do mundo dos negócios, de tudo, da cultura, etc., tem mudado muito e, portanto, há algumas pessoas que não conseguem mudar e que só conseguem mudar se tiverem transformações mais agressivas. Portanto, eu tenho tentado sempre transmitir às pessoas que quando nós não estamos satisfeitos ou quando a empresa não está satisfeita connosco, a melhor forma é encontrarmos uma forma de ser mais felizes. A grande vantagem para mim, enquanto gestor,
o gestor líder, é que nos últimos anos é mais fácil encontrar novo emprego por causa da escassez de mão de obra. Então eu diria que, ainda que às vezes haja um impacto inicial, ele não dura muito tempo, porque hoje eu acredito que a maior parte das pessoas só não trabalham se não quiserem. Pois. Há sempre opções. Claro que algumas opções não são aquelas maravilhosas que nós queremos, mas fazemos o caminho para lá chegar. E portanto eu tenho lidado com isso dessa maneira. Se tira o sono, muitas vezes. Tira o sono, claro. Eu posso dizer que já tive vários dias a pensar e não consegui dormir para idealizar a melhor forma de pegar no processo e transmitir à pessoa que era importante ela ir ser feliz noutro sítio. Pois, acredito. Agora, isto assim parece bonito, mas não é fácil. Claro. Não é fácil estar na frente de alguém, e eu estive a fazer isso na semana passada, portanto, Pois. está muito fresco a última vez, e tenho feito isso com alguma recorrência porque nós implementámos uma transformação grande no grupo. Isso está a acontecer no grupo, que há algumas pessoas que não se adaptam ou que nós não queremos que continuem da mesma forma e elas não conseguem acompanhar, e portanto tem sido um processo que tem acontecido mais do que devia eventualmente. Agora eu tenho conseguido lidar porque acho que é dessa forma. Nós temos de ser todos muito francos e positivos. A vida não acaba amanhã, portanto acaba só no dia a seguir. Portanto, amanhã temos de encontrar outra solução. Boa resposta. E também pedir para lá está, com a sua experiência, que conselhos é que daria a uma pessoa que quisesse agora começar a empreender ou criar uma empresa, e quais é que foram assim as principais dificuldades que teve e o que é que gostava que lhe dissessem, por exemplo, no início, quando começou? Isso é fácil. É mesmo fácil. É mesmo fácil. Não me disseram, e eu aprendi a bater com a cabeça, não me disseram uma coisa que é fundamental. Boas regras fazem bons negócios. E quando fazemos negócios com pessoas próximas, esta regra ainda é maior. Eu já perdi amigos por não ter feito boas regras e já perdi negócio por não ter feito boas regras. Portanto, essa é a primeira. Para quem quer empreender, a primeira coisa é boas regras fazem bons negócios. Nós temos de ter as regras muito bem definidas, temos de ter tudo muito bem idealizado, escrito, mesmo que nunca seja preciso olhar para elas. Mas se elas lá estiverem, todos sabemos que é o que está definido. Segundo, e muito importante, é que uma grande ideia não é um bom negócio. Pode vir a ser, mas não é um bom negócio. Portanto, o facto de termos uma grande ideia não nos dá a garantia de termos um bom negócio. Para termos um bom negócio, temos de ter um bom estudo do negócio. E, portanto, temos de saber rigorosamente que produto ou serviço temos para oferecer, se o mercado o quer comprar, por quanto é que quer comprar, por quanto é que nós queremos vender, e, portanto, no fundo, o que é que temos de ter? Temos de ter um business plan, um plano de negócios muito bem e exaustivamente feito. Outra coisa que é importante é que o dinheiro dos projetos, dos incentivos, de tudo e mais alguma coisa, não justifica qualquer negócio. Ou seja, só porque existe dinheiro disponível no mercado para eu poder ir buscar para fazer um projeto, existem programas de apoio para startups, e bem, muito bem, mas só porque ele existe não justifica o meu negócio. Portanto, eu não devo fazer um negócio porque tenho dinheiro que posso aproveitar. Porquê? Porque há uma parte que não é apoiada e, portanto, eu vou ter sempre que suportar alguma coisa. Estas regras são importantes. Depois, o que eu diria é que é sempre muito importante nós pensarmos que em qualquer negócio a área comercial é determinante. Eu não digo que seja a mais importante, mas é a primeira, sempre. Se eu não vender, não adianta, eu posso ter o melhor produto, o melhor processo, a melhor ideia, se eu não vender, não vai acontecer nada. Porque a transação só se dá. Eu até posso vender
antes de ter. Eu posso não ter produto, posso não ter o serviço e vender. Depois vou ter que encontrar a solução para fornecer. Mas se eu não vender, eu não tenho. E, portanto, a área comercial é outra área e é uma área muito especial, que é preciso ter muito cuidado e é preciso estar muito, com os pés muito bem assentes na terra. E saber rigorosamente o que fazer na área comercial, que é hoje muito exaustivamente trabalhada por quem faz essa área. Portanto, eu diria que estas regras são mais ou menos aquelas que se devem ter em conta. Depois há um mar de coisas que são importantes, mas que eu diria que já vão no caminho. Saber um bocadinho da área financeira, saber um bocadinho da área da contabilidade, o mínimo, o básico, perceber como é que funciona uma empresa é muito importante. Já tinha aqui falado um bocadinho sobre a Armab, mas eu queria voltar aqui só um bocadinho antes de ir para um outro tópico, que era se tem alguma memória, ou se há algumas memórias que o tenha realmente marcado e que ao longo destes anos todos, tanto da Armab como aqui da empresa, assim, memórias que tenha e que tenha ficado gravado. Da Armab tenho imensas. A Armab é uma grande paixão, não é? É uma grande paixão. Eu tive a sorte de conseguir prestar presente. Eu estou há 38 anos na Armab, portanto, não estou há mais, mas como entrei na banda há 38 anos. Eu penso que seja a pessoa neste momento com mais... sou o músico mais antigo, não sou mais velho, mas sou mais antigo. Sim. Sou mais antigo da banda, sou o músico mais antigo da banda. E tenho memórias muito interessantes. E da evolução. Há 38 anos a banda, e todas as bandas, eram outra coisa. Tinham um perfil completamente diferente, faziam coisas diferentes, e depois acompanhar esta evolução. Eu lembro-me de coisas muito simples. A banda tinha um caráter também muito social e ao longo do tempo foi perdendo um bocadinho o caráter social, porque também foi menos necessário ter esse caráter social. E, portanto, pelo enquadramento socioeconómico da associação na branca, não é? Mas eu tenho muitas recordações de tempos onde era tudo menos profissional, menos artístico e mais interessante do ponto de vista da equipa, não é? Da equipa hoje. É interessante a equipa também, mas hoje trabalhamos muito já para ser uma performance elevada, a trabalhar a alto nível. São coisas diferentes. Dá um gozo enorme agora, mas a outro nível. Em termos profissionais, sei lá, memórias tenho muitas. É muito difícil. Mas assim um exemplo, um ou dois que tenha assim marcado. E há um exemplo, há uma coisa muito engraçada que foi, eu antes de trabalhar, antes de vir para o grupo, eu trabalhei numa consultora há pouco tempo. E na consultora nós usávamos gravata e fato, e eu, quando fui primeiro dia para a empresa do grupo, que era a Moldite, eu fui de fato e gravata e cheguei lá e tive que tirar o fato e gravata e tive que fazer arquivos, porque a empresa nem arquivos tinha. A empresa tinha começado há pouco tempo, uns anos antes, mas não havia arquivos, não havia organização, e eu dediquei o meu primeiro tempo na organização. A empresa não tinha um computador, só para terem uma ideia. Não existia um computador na empresa. A empresa tinha uma máquina de escrever para fazer faturas e depois tinha outro tipo de coisas. Desenhava moldes à mão, em estiradores. Portanto, era um mundo completamente diferente. E eu lembro-me de chegar, eu vinha de uma consultora, já sabia usar uma coisa parecida com o Excel, que se chamava SuperCalc. Existiam uns computadores que não tinham memória, tinham uma leve lembrança, e eu já vinha dessa área, já sabia trabalhar com folhas de cálculo. Cheguei à empresa e não tinha folha de cálculo, não tinha computador. E depois vinha a Dorito roubar um computador, conseguir roubar um computador que existia, alguns para levar para lá para começar a montar o processo. É uma lembrança muito interessante. Estamos a falar em 1996. Ok, eu não tinha nascido. Mas, e da Armab, assim, algum momento, alguma que
tenha sido importante ou que tenha. Não tem de ser importante, mas tenha retido, ficado. Há um momento interessante com o primeiro maestro que eu tive, que foi quem me ensinou o início da música, que era o maestro José Lourenço da Costa. Porque hoje falamos muito de fazer concursos e de fazer. E nós, em 1998, por aí. Não, é antes. É muito antes. Eu tenho de fazer o rewind. 2004, 13 anos antes, 91. Portanto, talvez 88, por aí, 1988, 1987, a Armar participou num concurso. Nessa altura, que era promovido pela EDP. A EDP, como sponsor, promovia um concurso nacional de bandas por eliminatórias, e eu lembro-me que nós preparámos-nos muito, e já foi um marco nessa altura para a associação o desenvolvimento, porque fomos tocar obras que ninguém tocava. Naquela altura todas as bandas tocavam as mesmas coisas, tocavam umas rapsódias e umas transcrições. E nós fomos tocar uma obra específica que eu ainda me lembro do nome, que se chamava Alessandro Stradella, não me lembro do autor, e lembro-me disso, e fomos tocar, e a banda era tão grande que cabia perfeitamente bem no auditório do Conservatório de Música de Aveiro. E foi lá que foi eliminatório, nós fomos participar. Já não me lembro, nós ficamos, não sei, quarto ou quinto lugar na eliminatória de Aveiro. Eu lembro-me perfeitamente disso, já foi marcante para nós, porque o nível que trouxe de desenvolvimento de atividade da associação foi muito importante, e também foi importante para eu e os meus colegas na altura percebermos que era esse o caminho que nós tínhamos de fazer para desenvolver a atividade. Mas então foi a partir daí que começou depois a... Esse é um dos momentos que marca. Eu nessa altura não estava ainda na atividade, não era elemento da direção, mas já pertencia a um grupo de jovens que tinha uma dinâmica na associação. Portanto, quando o maestro sugeriu participar, nós apoiámos muito e trabalhámos muito nessa altura para podermos apresentar o mínimo de qualidade. E alguma vez pensou em realmente seguir a parte da área musical? Isso foi uma chatice, porque era o que eu queria. Eu estudei música, nessa altura estudava música, e eu, quando terminei o 12º, a minha vontade era exatamente seguir música. Ou seja, trompete, nessa altura, trompete, sim. Eu comecei na percussão, mas eu só andei na percussão, creio eu, 6 meses ou 7, e depois a minha mãe convenceu-me que ela dizia, os músicos e os bateristas, nessa altura nem se dizia percussionistas, e portanto, eu fui para trompete nessa altura. Depois andei muitos anos no trompete, tive a oportunidade de estudar bastante, e quando estava no 12º ano ia para a universidade, e a minha vontade era estudar música. Mas eu tenho... Depois também há coisas que marcam depois o processo, e como nós sabemos, a nossa vida também resulta daquilo que vai acontecendo, das oportunidades que temos. Eu sou do primeiro ano que aconteceu uma coisa que se chamava Prova Geral de Acesso, que era uma coisa meio esquisita, que valia 50% da nota de acesso à universidade, e que era uma prova de tipo cultura geral. E nesse ano, fruto disso e de outras complicações, o meu pai achou por bem que eu devia ir que eu me fosse inscrever à Universidade Católica, e eu frequentei o ano 0 da Universidade Católica. E pronto, e depois aquilo condicionou-me, e o meu pai aí condicionou-me um bocadinho, porque achava que música não era propriamente uma profissão interessante, e naquela altura era difícil, havia muito pouca oferta de trabalho. Não tem nada a ver com aquilo que é hoje, nem com o boom que aconteceu a seguir. Portanto, nessa altura era mais difícil, e eu queria seguir música. Eu gostava de ser músico, mas eu acho que não, foi boa opção não ter seguido música. Porque o músico tem uma característica que eu não tenho. Tem que ser muito... o músico tem que ter uma parte na sua formação base, tem que trazer com ele, tem que ver aqui alguma
algumas características que eu essas eventualmente teria, mas depois tem que ter um trabalho muito disciplinado e eu não sou nada disciplinado. Eu tenho esse problema, eu tenho uma falta de disciplina grande e, portanto, um músico não pode falhar, quer dizer, ou não deve falhar. A falha num músico é muito difícil de ser bem interpretada e, portanto, tem que ser um perfeccionista. Quando se quer ser um músico a sério, quando se quer ser um músico de orquestra, um músico tem que limitar a falha e, portanto, tem que trabalhar bastante e trabalhar, insistir, voltar. Mas eu penso que isso também, com a questão da paixão, também de lá estar a gostar, também é uma coisa que pode vir É difícil para mim, confesso que é difícil para mim, eu não sou nada disciplinado. Ok. Queria só falar aqui antes de irmos para a última parte, um bocadinho da parte da ansiedade. Já falou um bocadinho quando falámos da parte de gerir pessoas e assim, mas lá está, gerir tantas empresas e este tipo de trabalho, eu acredito que não seja nada fácil de lidar a nível da ansiedade. Eu gostava de saber se considera ou não uma pessoa ansiosa e se lida ou não bem. Normalmente nós definimos uma pessoa ansiosa aquela que demonstra ansiedade, que é bem diferente daqueles que sentem a ansiedade. Eu acho que sou tipicamente uma pessoa que controlo a minha ansiedade. Ou seja, eu tenho níveis de ansiedade relativamente elevados em algumas situações. Quando sou exposto a algumas situações, nomeadamente em situações, por exemplo, onde tenho de convidar alguém a ir ser feliz noutro sítio, ou quando tenho de tomar algumas decisões mais difíceis, isso acontece muitas vezes. Quem lidera pessoas, quem dirige pessoas, sabe que esse é um fator, porque é muito difícil encontrar o conjunto certo e ele, mesmo que seja certo em algum tempo, depois vai haver sempre aqui nuances e é muito difícil. Claro. Portanto, liderar pessoas é obrigatoriamente ter que passar por situações complexas. Mas não é só na liderança das pessoas. Por exemplo, nós, muitas vezes, os negócios não correm bem. E os negócios não correm sempre bem. E algumas existem durante um percurso de vida, para quem está nesta situação, muitos momentos em que os negócios não correm de acordo com o que nós temos e eu já estive muitas vezes em situações em que, por exemplo, pode estar em risco a continuidade e o emprego de várias pessoas, ou pode estar em risco a minha própria, não a minha subsistência, felizmente, mas acima de tudo posso estar a comprometer a minha atividade, porque eu também corro muitos riscos enquanto líder. Os líderes, os gestores são muito expostos do ponto de vista da imagem. Quer dizer, eu sei que no Grupo Dorito, eu não conheço hoje toda a gente do Grupo Dorito, mas gostava de conhecer e espero ter tempo para os conhecer a todos, mas eu sei que toda a gente me conhece. Claro. E, portanto, se eu fizer alguma coisa menos boa, eu de vez em quando engano-me, eu de vez em quando, muitas vezes, nós não acertamos sempre, às vezes estou menos atento e posso dizer alguma coisa menos agradável e, portanto, quem está sempre a olhar para mim, eu estou sempre muito disposto. Muitas vezes acontece algumas coisas que quando não correm bem, que nós temos situações em que precisamos de espaço, precisamos de tempo, precisamos de ideias novas, precisamos de pessoas que nos acompanhem e vivemos muitos momentos de ansiedade. Eu tenho a grande vantagem de controlar muito bem a minha ansiedade, ou seja, eu tenho um processo pessoal de controle. Eu estudo bastante, eu tento, em situações de maior stress, de maior dificuldade, eu tento falar pouco, eu que falo muito normalmente, mas tento falar pouco, tento ouvir mais, tento procurar mais soluções e há um mecanismo que me vem, não sei se é da genética, se foi pela minha formação familiar, pela minha educação, os meus pais, pela educação que os meus pais me deram, porque os meus pais têm aqui uma responsabilidade muito grande na minha formação pessoal, que é eu
eu tenho uma mecânica muito forte no foco na solução. Ou seja, eu quando tenho uma dificuldade, a minha cabeça não fica presa na dificuldade. Eu estou imediatamente a pensar na solução. Só que às vezes a solução não existe ou é muito difícil. Mas depois também existe um ditado que diz: o que não tem solução solucionado está. Portanto, nós temos de ser capazes de ultrapassar. Agora, logicamente que enfrento muitas vezes situações de ansiedade, só que as controlo. Não as transmito, raramente as transmiti e consigo controlá-las. A tal ponto que hoje se fala muito no burnout. Hoje o burnout é um tema e é uma doença, toda a gente está identificada e muita gente fala. Eu peço desculpa, mas eu tenho muita dificuldade em perceber bem o burnout. E eu sei que existe, e eu respeito tudo. Mas eu, na minha forma de ser, eu tenho muita dificuldade em perceber isso, porque eu dificilmente fico nesse ponto. Eu procuro a solução. Ou seja, eu quando encontro uma dificuldade, o burnout só acontece em duas situações. Ou quando temos um excesso de trabalho tão grande que não temos tempo para descansar e entramos em cansaço agressivo, misturado logicamente com questões psicológicas, ou acontece quando nós encontramos dificuldades e não conseguimos encontrar as soluções. Portanto, eu acho que quando há excesso de trabalho, temos de encontrar maneira de delegar algum desse trabalho ou não o fazer. Quando nós temos dificuldades, temos de procurar soluções. Agora, isto é muito bonito de dizer, claro. Muita gente tem muito mais dificuldade. Eu tenho todo um enquadramento, mais uma vez, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional, familiar, etc., que me permite ter esta à vontade. Acho que já estamos aqui a entrar na parte final e eu queria falar um bocadinho também, não sei ou não se considera ou não, mas pelo menos as pessoas de fora, com quem eu falei assim, falam bastante que é uma pessoa bastante altruísta e que já ajudou bastantes pessoas de várias formas, mas principalmente financeiramente, que acaba por ser assim das principais coisas mais importantes, mais complicadas assim de fazer. E eu queria lhe perguntar relativamente a isto se algum dia pensou em criar uma associação sem fins lucrativos pronto, mas com o intuito de poder ajudar pessoas. A questão do altruísmo é um tema que eu acho que às vezes não é entendido na sua globalidade. Aquilo que nós fazemos numa atividade associativa que traga benefício a alguma pessoa, direta ou indiretamente, não deixa de ser altruísmo. Ou seja, o facto de nós fazermos uma atividade qualquer que vai beneficiar um grupo, nem que eu próprio seja também beneficiado por isso, é imediatamente altruísmo. Se há coisa que os meus pais me ensinaram, é que nós temos de ajudar os outros. Além de termos uma formação católica, temos uma formação muito forte nestes valores de ajuda ao outro. Portanto, ajudar quem nos pede ou quem nós queremos simplesmente porque achamos que é importante é fundamental e está na minha vida desde o início. Eu sempre vi os meus pais a ajudarem. E ajudar não só financeiramente, também financeiramente, dentro daquilo que é possível, dentro do que foi possível, sim. Mas acima de tudo é ajudar. Ajudar a encontrar soluções, ajudar as pessoas a serem mais felizes. Por isso, participar. Os meus pais, o meu pai e a minha mãe foram de um movimento que se chamava Ação Católica Rural, antes tinha outros nomes que agora não me recordo exatamente, e que eram movimentos que promoviam, claramente sem nenhum benefício económico, que promoviam a melhoria da formação das pessoas e da condição, digamos, pessoal e profissional das pessoas. E isso é altruísmo. Portanto, eu tenho essa formação desde o início. Eu acho que desde que sou gente que vi isso feito pelos meus pais, por quem me educou. E, portanto, eu sempre fui assim. Quando eu vejo alguma necessidade ou quando alguém me pede, eu tento encontrar uma solução para ajudar. E, portanto,
gosto de fazer isso e faço sem nenhum motivo para eu não prefiro muitas vezes até que nem se saiba que eu fiz o que quer que seja. Aliás, vou-vos dar agora vou-te dar uma informação muito interessante, que é o Grupo Dorito fez ao longo de toda a sua existência um conjunto de apoios, desde IPSS, a cultura, desporto, etc., num valor muito significativo. Muito significativo. Estamos a falar de, no total, hoje são milhões de euros. Já não são milhares de euros, são milhões de euros. Ao longo da sua história, ultrapassou garantidamente 1 milhão de euros, ou 2 ou 3, nem sei quantificar, mas muito dinheiro. E fê-lo, a maior parte das vezes, sem querer aparecer muito. Porque a cultura que o meu pai me incutiu no grupo e em mim também foi de que nós ajudamos sem nenhum benefício. Embora hoje há uma parte disto que até era interessante nós usarmos, porque na realidade tem valor, tem outro tipo de valor, e eu acho que há algum destes apoios que pode ser valorizado depois também e também receber algum reconhecimento em troca, que depois possa passar para os nossos produtos ou para os nossos serviços, para as nossas comunidades, para os nossos colaboradores. Hoje os colaboradores já se preocupam que a instituição ou que a empresa onde trabalham também possa apoiar com uma parte do seu lucro, da sua rentabilidade. Portanto, isso é muito importante. Sobre pensar se alguma vez... eu nunca pensei em criar nenhuma ONG. Não é propriamente uma coisa que eu veja no meu horizonte. Não sei se um dia pode surgir ou não, mas não tenho isso pensado. Não acho que o meu trabalho na Armá, por exemplo, não deixa de ser altruísmo. Porquê? Porque o objetivo da associação é, antes de mais, formar pessoas. Nós todos os anos formamos, e tu próprio conheces, que és professor na nossa academia, sabes que nós ajudamos muitos jovens, muitas crianças, e desde pequeninas, desde os 3 anos, que as ajudamos não só a tocar um instrumento, mas a perceber o que é música, ou saber o que estar em conjunto, saber apresentar-se em palco, saber estar, e portanto isso é ajudar as pessoas a crescer e eventualmente ajudá-las na sua atividade profissional. Isso é altruísmo. Portanto, toda a gente que trabalha, tu também contribuis para isso enquanto professora da academia. Ok. Perguntas finais agora. Tenho uma pequena pergunta que não é de resposta rápida, mas depois as próximas são assim de resposta rápida. Esta primeira pergunta é basicamente para saber se recentemente ou se há assim, algum livro, alguma série, algum filme que realmente que gosta ou que esteja a ver e que aconselha. Pronto, não tem de ser uma coisa que esteja a fazer já, ou se realmente se costuma ver, se não tem tempo. Eu hoje, por exemplo, uma das coisas que me acontece é que eu hoje não consigo ouvir música. É muito estranho, porque eu durante muitos anos ouvia só música no carro e eu hoje não consigo ouvir música. Eu quase não consigo ouvir música. Eu ouço muito pouco música, a não ser quando quero ouvir uma obra de uma banda ou uma obra como este propõe ou alguma coisa, mas à parte disso eu não ouço muita música. Normalmente, hoje perco muito do meu tempo, quando vou no carro, etc., a ouvir ou podcasts ou youtubers, etc. E vou dar 2 exemplos de 2 coisas que eu gosto muito e que são completamente diferentes, não tem nada a ver uma coisa com outra. E vou fazer aqui um bocadinho de publicidade. Eu ouço um podcast com muita regularidade, que é O Céu é o Limite, que é do Jornal Expresso, e que são entrevistas com líderes de empresas, principalmente, ou de organizações, ONGs, etc., e a falar muito sobre liderança. Eu gosto muito de ouvir e ler sobre liderança, portanto, tem aí uma panóplia de coisas. Eu gosto muito esse podcast, é muito interessante, mas existem uma quantidade de outros também interessantes, mas esse é muito interessante. E também ouço, e normalmente aí é quando já estou na fase mais de relaxar, etc., um casal de youtubers brasileiro que se chama Vibe de 2, que é um casal que decidiu fazer um percurso
a viajar e a visitar países numa Kombi, numa daquelas pão de forma, não é? Desde a Terra de Fogo, do sul, completamente sul da América, não é? Até o Alasca. Visitando todos os países, mas eles estão a fazer isto em 2 anos, ainda não chegaram ao Alasca, estão ali a acabar a América Central e não tem nada a ver. É muito cultura, porque aquilo que eles passam nos seus vídeos mostram a cultura de cada país, e a América Latina é riquíssimo, não é? Eles tiveram aquelas civilizações todas muito importantes, mas é mesmo muito rico, mas ao mesmo tempo muito pobre. A maior parte dos países são muito pobres e com muitas dificuldades, e é muito interessante. Estamos a falar, o último que eu ouvi agora eles estavam no Belize. O Belize é um país que tem 400 mil habitantes. A capital tem 20 mil habitantes. Portanto, é um país minúsculo, cheio de dificuldades, mas onde há coisas lindíssimas para ver e onde tem uma cultura interessante. Portanto, gosto muito deste tipo de coisas, e esse eu aconselho para quem quiser ver, aconselho. Depois, sei lá, há tanta coisa. Há um livro que eu gostei muito e que também gostava de sugerir, que é eu agora já não me lembro bem do título, mas é simples. Há um senhor que se chama Jorge Paulo Lemann, que é brasileiro também, e que construiu um império com mais 2 amigos, e de uma forma muito interessante, fazendo um processo de liderança muito interessante, em que ele treina pessoas e, portanto, tem uma escola mesmo de treino de pessoas, treina pessoas para fazerem parte das equipas deles, que depois proliferam, e eles hoje são donos de um grupo gigantesco de cervejeiras e outro tipo de empresas para a área alimentar. Participam na Burger King, por exemplo, mas a empresa mais conhecida é a InBev, que é dona da Heineken Amstel, mas também das cervejas do Brasil. Portanto, é um grupo gigantesco de senhores, já todos eles com uma certa idade, mas que assentam a sua evolução, o seu desenvolvimento na educação. Portanto, eles formam as pessoas para trabalhar com eles e repartem com eles, e depois todos eles são convidados a ter participação e a repartir com eles aquilo que são os ganhos das organizações. É muito interessante. E o livro, eu agora já não me lembro exatamente do título, mas é fácil porque é só saber. Jorge Paulo Lemann. Ok. Pronto, vamos aqui às nossas perguntas finais. O que é que então tem de fazer nestas perguntas finais? Não tem de ser especificamente, por exemplo, acho que não preciso dar um exemplo, acho que depois vai perceber bem, mas não tem de ser a coisa mais importante, é a primeira coisa que lhe vier à cabeça, ok? Portanto, pode às vezes não ser aquilo, mas é a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Então, assim, só para ter assim um exemplo, qual é que é a sua comida favorita? Mas tem de ser rapidamente. Peixe grelhado. Ok. Um lugar favorito? Jerez, ok. Nunca estive assim sem ser com a banda, mas quero muito ir. Que outra profissão é que teria? Esse é muito difícil. Que outra profissão é que eu teria? Piloto. De aviões, sim. Quando pensa na palavra ansiedade, qual é que é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Tristeza, ok. Uma pessoa que o tenha marcado? Uma pessoa que me tenha marcado. Tantas pessoas. Meu pai. Seu pai, ok. Esta é boa. Percussão, trompete ou tuba? Percussão. Desde o início. E a última, qual é que é o seu maior sonho? Isso é muito complexo. Eu acho que o meu maior sonho foi, desde sempre, ter uma vida a construir. A construir para mim e para os outros. Sempre foi o grande sonho da minha vida, foi continuar a minha vida a construir, para mim, para os meus, para a minha família, mas para todos. Participar naquilo que é a construção de uma sociedade, que isso é muito importante. Há bocado não falámos, e agora não sei, já nos estamos nas rápidas, há bocado não falámos. Eu realmente tive uma participação política, desde jovem que estive na juventude, numa juventude partidária. Estive como vereador da oposição na Câmara Municipal durante 8 anos
e são experiências únicas. Eu acho que um dos temas que está hoje na ordem do dia, e nós estamos a assistir a isso na Europa toda, eu diria quase no mundo, é a falta de que as pessoas se envolvam nas questões políticas. É muito importante. Nós só vamos ter um mundo melhor se todos nos envolvermos na sua transformação. Eu sei que é muito difícil que cada um de nós perceba que eu contribuo com um bocadinho, só que é preciso muitos bocadinhos, é verdade, mas se nós não fizermos aquilo, dizer mal dos outros, que os outros que sempre me dizem qualquer coisa, que aquele político, isto e aquilo, faz melhor, Claro. faz alguma coisa. Portanto, eu estive aí, aliás, a participação nas associações académicas tem uma parte política importante, mas acima de tudo eu estive e estou ligado ainda hoje a um partido político e à sua organização, embora tenha deixado a parte mais executiva, digamos, há 2 anos atrás. Portanto, deixei, agora estou mais como participante, mais quando é necessário. Mas acho que a questão política é muito, muito importante. Ok. Presidente, muito obrigado. Acho que foi uma entrevista espetacular. Achas? Acho que sim. Acho que as pessoas vão realmente aprender muito e vão conhecê-lo melhor, que eu acho que isso é uma coisa também importante. Vamos ver. Gostei.